Olá, eu sou a Anne Perini e hoje eu vou falar um pouquinho sobre Engineered Print. Então vamos trabalhar com o Photoshop e o desenvolvimento de uma modelagem já com estamparia. Primeira coisa, escolha os tamanhos que você vai utilizar de tela, lembrando em colocar em centímetros, escala CMYK, porque nós vamos estar trabalhando dentro de um software no computador e possivelmente a gente pode imprimir depois. Aqui a gente vai colocar uma largura de 50 centímetros por 35 centímetros de altura, que é o tamanho base da nossa modelagem em meia escala 40. Então, após essa parte, vai abrir a nossa primeira página para começar o trabalho. Então, lembre que aqui você vai exportar as imagens que você vai trabalhar e a primeira coisa a fazer é limpar essas figuras, caso elas estejam ainda com alguma informação que não vai ser necessária para colocar a nossa imagem dentro, né, a nossa figura dentro para trabalhar. Então aqui nós exportamos o documento, trabalhamos com o Ctrl T para fazer a transformação, ou apenas clicando com o botão direito você já consegue colocar a transformação e aí a gente faz a limpeza de todos os traços do nosso molde. Para conseguir editar é importante rasterizar a camada e assim vai tirar o controle que tem, que é um pequeno cadeado que fica na imagem, e a gente pode começar a mexer ali, né, nos traços. Uma das coisas possíveis é pegar o elemento borracha, né, a ferramenta borracha, e fazer toda a parte de apagar, né, o que não vai ser utilizado no desenho. Lembre sempre de dar o zoom para não apagar alguma coisa que seja importante ali nessa configuração. Após fazer a limpeza do nosso molde, então, a gente copia a figura e faz a cópia da camada espelhando. Ou melhor, camada não, porque a gente não fez uma nova camada, né? Mas sim o elemento que nós fizemos a cópia. Após isso, é só unir as duas partes, deixando o fiozinho reto, né? Nós podemos também unir as camadas visíveis e apagar a listrinha que fica ali no meio. Então nós temos um molde completo, sem nenhum recorte, apenas com as pences, que elas são importantes para esse nosso modelo. Então, para melhor performance aqui do nosso material, a gente vai ter que adicionar costas também, né, para a gente conseguir ver como vai ficar essa parte de desenvolvimento. Então é importante aí que você aumente a tela, né, e esse plano da tela que a gente está trabalhando. Então antes era 50, eu vou colocar 100 aqui, só para deixar maior essa tela de trabalho. Então aqui nós podemos ver o espaço maior que temos aí para começar o nosso trabalho, né, dentro do software, com costas também, né, as duas partes de costas. Para trazer as costas para o nosso desenho, a gente pode até abrir um arquivo novo, né, que fica mais fácil, e aí a gente pode limpar nesse novo arquivo, nessa nova aba. Então também a gente já tem alguns parâmetros aí pré-selecionados, é só dar OK nesse parâmetro e exportar o nosso documento, né, colocar ele para dentro. Muitas vezes o que a gente faz é só arrastar o documento lá para dentro, e se ele tiver em PDF a gente escolhe qual página a gente vai estar trabalhando. Ali escolhi só costas, que é a página 2 do meu documento, e assim eu já consigo botar ele nas dimensões que eu vou estar trabalhando dentro do programa do Photoshop. Para trabalhar com esse documento é importante também rasterizar a camada, e depois disso a gente pode começar a trabalhar no documento, apagando as coisas que não são relevantes assim para o nosso trabalho. Então após estar tudo limpinho, a gente já pode copiar, né, o nosso elemento principal e nós vamos colocar junto com a base, né, da peça. Então é sempre importante a gente ver se está tudo certo, né, se os nossos parâmetros estão certos, está tudo funcionando, né, se está numa camadinha separada.
Então, com o Ctrl T ativado, né, da transformação, eu consigo averiguar as costuras laterais que precisam encaixar nesse meu molde. Então, eu fiz usando já um livro de base, né, e eu sei que esses moldes estão encaixando, e as linhas precisam estar perfeitas entre cava e linha de cintura. A mesma coisa eu posso fazer a conferência no ombro, né, caso eu tenha alguma dúvida. É só dar o Ctrl T e fazer o giro desse molde para ver se ombros também estão encaixando, que seria outra costura da minha modelagem. Então, após isso, coloco novamente o meu elemento, né, as costas ao lado da base, e aí também eu posso já redimensionar as minhas costinhas fazendo a cópia para o lado oposto. Então, nessa parte é só selecionar o elemento, colocar na ferramenta Transformação Livre e depois clicar com o botão direito e fazer, né, apenas o espelhamento horizontal. A partir de todas as bases prontas para começar o nosso trabalho, eu vou limpar o fundo, que o fundo não vai ser necessário, então eu posso criar uma nova camada ali no cantinho inferior direito. E eu faço essa nova camada de fundo, né? Eu também gosto de trabalhar sempre com cópias, né, de imagens para ficar mais fácil o trabalho. Então ali eu tenho a camada transparente de fundo e agora eu vou retirar essa pintura que nós temos em branco, né, do nosso desenho e vou deixar apenas as pênceis marcadas para a gente não esquecer que elas existem e elas são importantes também no nosso desenho. Então, após isso, já com a imagem previamente escolhida, também é só passar ela para dentro, né, do nosso molde ali, do nosso documento, né, nós vamos trabalhar com ela. Então é importante que vocês possam averiguar, né, qual o tamanho dessa imagem, como ela vai ser trabalhada e qual o principal foco. Então, dentro disso, eu acho importante retirar as pessoas da figura, né, não quero que nenhuma pessoa que está aí com prancha de surf ou banhista apareça. Para isso também vou colocar a minha imagem, né, embaixo do molde para ficar mais fácil também a visualização. Por isso nós primeiro limpamos todo o molde e conseguimos aí colocar a nossa figura de uma forma mais correta, né, mostrando realmente o que a gente quer dentro desse nosso layout. Então, após a análise realizada ali do que eu quero ou não quero na minha imagem, né, se eu preciso limpar mais alguma coisa, eu vou começar a fazer cópias dessa minha figura também para espelhar costas. Então, eu preciso fazer uma cópia para cada costas, né? E a partir disso eu já penso como vai ser colocado isso na minha figura. Por que eu prefiro espelhar? Porque a tonalidade do mar e das nuvens vai ficar mais próxima e vai ficar mais fácil, assim, organizar esse desenho. Então, como eu tenho o desenho ali, né, uma fotografia real, na verdade, fica mais fácil trabalhar desta forma. Depois, no centro-costas, eu penso, né, é o problema posterior que a gente vai pensar, não agora. Então, vamos por um problema de cada vez. O que é mais fácil ali é deixar a linha do horizonte organizada, né, e para também reduzir a possibilidade de alguns erros. Mas é importante também sempre deixar a linha das cavas alinhada, que vai ser mais fácil depois desse espelhamento ficar perfeito. Mas uma das coisas importantes aqui que a gente precisa prestar atenção é o seguinte, o meu molde também ele precisa ter um espaço, né, as margens de costura. Então eu vou copiar todas as partes do molde, vou colocar uma medida de 104 lá em cima, onde a gente tem as dimensões, e aí a gente consegue já deixar aquele cadeado fechado para que todas as dimensões sejam alteradas de forma correta e a gente só reposiciona esses moldes para ter essa qualidade nesse redimensionamento, né? Então isso também é uma das coisas importantes que a gente precisa prestar atenção quando a gente faz o nosso molde, porque precisa encaixar todas as partes, a gente sempre deixa margens de costura ali para nos ajudar também nessa parte dos encaixes.
Então aqui eu posso fazer a limpeza já do meu molde e eu vou fazer a conferência se frente e lateral já estão encaixando o desenho, a nossa figura. Então isso é bem importante, né, que essa figura esteja encaixando, esteja dentro, né, dos parâmetros que nós colocamos. A gente sempre precisa visualizar se está tudo certinho antes de dar segmento, né, ao nosso desenho. Então é importante que vocês façam, né, a seleção das camadas, unam as camadas, costas e a fotografia de baixo, né, façam a união delas para que se movimentem junto e aí vocês conseguem dar uma olhada em todas as partes possíveis aí do molde, né, do desenho de vocês. Então após essa etapa, a gente lembra lá das margenzinhas de costura, né, e vamos dar continuidade aqui na limpeza do nosso desenho. Então sempre deem um zoom para fazer mais certinho e também vocês podem pegar tanto a ferramenta de corte poligonal quanto a varinha mágica, depende do ano do software de vocês, né? Tem ferramentas que são mais rápidas e algumas que são um pouquinho mais lentas nesse processo. Então aqui a gente faz a cópia, copia, cola, redimensiona ali o molde, né? Coloca no lugarzinho certo para ele ficar dentro do encaixe. E aí pode apagar a margem de costura porque ela não vai mais nos ajudar nessa parte, né? Nós temos já o molde, temos a dimensão que ele precisa ter. Então, posterior a isso, né, a gente vai fazer o outro lado das costas para fazer o encaixe. E depois sim a gente vai trabalhar um pouquinho fazendo a conferência das pences. Então, fechando as pences, será que o desenho fica igual? Isso é importante quando a gente faz esse tipo de arte. Aqui para fazer a conferência da pence, então a gente faz o guia básico, né, de transferência de pence. Então, se você tem um sistema mais novo, é só colocar a bolinha que aparece no centro, vocês colocam lá na pontinha da pence e conseguem fazer o giro. O que a gente tenta fazer é costurar a parte de baixo dessa pence, né? Fazer essa rotação, unindo as duas partes, e aí a gente consegue verificar como ela fica, né? Então aí a gente faz esse girinho, fecha a pence como se fosse costurada e aí consegue ver se tá tudo certo no nosso molde, se ele tá encaixando e se o desenho tá perfeito. Então costas a gente não tem uma pence tão proeminente, né, mais fácil o desenho encaixar, mas caso tenha alguma coisinha ainda para revisar, a gente consegue modificar, né, com outras ferramentas do Photoshop. Agora vamos para a nossa pence da frente, então a gente segue a mesma lógica, né, do giro, da parte da pence, faz o encaixe e vê como ela vai modificar ali, né, o nosso desenho. Então lembra, quem tem um software mais novo que o meu vai conseguir fazer isso, cuidado para ele não sair do tamanho, a gente só quer girar esse desenho, né, então a gente só quer fechar a nossa pence e ver se vai estar tudo encaixando. No meu caso aqui a onda ela tem uma quebra e também, né, todo o alinhamento do mar, então eu vou ter que mexer um pouquinho na imagem, fazer um pouquinho de alinhamento, então eu vou utilizar algumas ferramentas aí, como a distorção, eu posso trabalhar também com o carimbo, copiando algumas coisas, então agora é o momento de fazer essa limpeza na figura, limpeza na imagem, deixar ela perfeitinha. O meu molde eu optei por deixar a pence nessa costura lateral, né, a pence de busto e não mais de cintura, então acho que tem mais a ver com o meu desenho. Posterior a essa finalização aqui
de organização da minha figura, deixando ela mais certinha, né, com o que eu quero, sem aparecer os encaixes, né, que a gente fez. Ali é importante apenas que seja apagado aquele tracinho, né, que ficou da nossa pence, do molde base inicial. Então a gente sempre faz de ambos os lados, né, é importante deem sempre o zoom para visualizar melhor a figura de vocês e poder fazer as alterações necessárias. Então lembrem, o uso das réguas também pode ajudar nessa parte de manter os mesmos tamanhos, né, para giros e outras coisas e recortes. No material base que eu vou deixar aqui na descrição, já tem o molde com as réguas, então também, caso você não queira, é só deletar do Então, né, com as imagens já prontas, eu vou aumentar novamente a minha tela de pintura, só para conseguir ver todo o encaixe, como ficaria dessa peça, e também, né, tirar qualquer dúvida que eu tenha sobre o tamanho ou sobre o desenvolvimento de qualquer uma das partes da arte. Então aqui agora eu consigo dar uma olhada, né, em todo esse encaixe, tanto as laterais, a gente já fez a conferência, mas agora eu consigo ver os ombros, como fica essa parte de encaixe. E a gente não pode esquecer que também costas precisa estar, né, bem alinhado, porque aí nós temos a costura das costas, mesmo que tenha um zíper, um acabamento de botões, né, costas vai ser fechada, vai ter algum tipo de fechamento, né, para a vestibilidade dessa peça. Então, na finalização total, depois a gente faz a limpeza de linhas, né, toda e qualquer linha que esteja excedente, nós retiramos, deixamos a nossa margem de costura ali para que a gente possa fazer toda essa finalização também do nosso projeto, né? E assim a gente consegue ter todo o projeto certinho ali para que a gente costure posteriormente. Então lembre de deixar o arquivo no tamanho certo e salvar em PNG, para depois conseguir imprimir esse arquivo, né? E bom trabalho! Espero que dê certo e depois me conta como é que foi a sua experiência com Engineered Print. Até mais!